Muito bem, estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre política e cultura, história, filosofia e teologia e o cristão. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Paulo Freire, né? Então, de uma forma geral, isso só terá sentido se você estiver acompanhando toda a nossa exposição que está no nosso canal oficial Refúgio Teológico no YouTube. Pois bem, sabemos inevitavelmente que Paulo Freire, um grande apreciador do marxismo, e baseado nisso, citamos de início algumas informações necessárias para compreender o motivo pelo qual nós temos na educação a maior distorção de todos os tempos. Todavia, essa distorção nos leva a perceber que a ciência verdadeira, a ciência objetiva, foi escanteada e em troca disso se pôs a chamada ideologia. Então, as pessoas estudam, porém não conhecem o objeto do seu conhecimento profundamente e nem sabem o motivo pelo qual estão estudando exatamente. Obviamente, trata-se de um pequeno vídeo e não iremos nos prolongar sobre esse assunto, mas fato é que ao saber que um determinado educador, né, supostamente educador, é marxista, isso é fato, e essa educação não só é distorcida, mas irreal. E é necessário também entender que não podemos entender Paulo Freire sem entender o papel que ele tem não somente contra a cultura, a educação, mas contra a religião e contra a família, isso mesmo. Então eles usam diversas técnicas, ferramentas para apresentar a sua forma de pensar. Esse pensamento não é um pensamento fruto de um exercício racional, mas fruto de uma distorção da realidade. Quero recordar aqui a vocês a seguinte frase do Karl Marx, né, tão elogiado nas escolas e universidades, inclusive por Paulo Freire. Karl Marx disse o seguinte: na Alemanha, a crítica da religião chegou ao fim, e a crítica da religião é a premissa de toda crítica. Escreveu Karl Marx em Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, publicado em 1844. Veja só essa citação que eu vou fazer aqui para vocês se aprofundarem e pesquisarem mais, tá bom? Veja só. O sofrimento religioso é, ao mesmo tempo, a expressão do verdadeiro sofrimento e um protesto contra o verdadeiro sofrimento. A religião é o suspiro dos oprimidos, o coração de um mundo sem coração, a alma de uma realidade desalmada. É o ópio do povo. A abolição da religião, enquanto felicidade ilusória do povo, é imperativa para sua verdadeira felicidade. O apelo para que abandone as suas ilusões sobre sua condição é o apelo para que abandone uma condição que requer ilusões. A crítica da religião é, portanto, o germe da crítica daquele que vale de lágrimas, do qual a religião é a auréola. Então, é pesado, certo? Quando você realmente chega no nível real da situação, porque Paulo Freire era apresentado nas instituições de uma forma romântica, né? Um cara que se preocupou com os pobres, com os analfabetos, essa conversinha para enganar pescador. Mas a bem da verdade é que a ideologia de Paulo Freire era marxista. E a consequência de ser marxista é que ela é satânica. Então, o que nós estamos estudando nas universidades hoje em dia é satanismo, disfarçado de ciência. Bem, existe também aqui eu vou fazer uma citação de uma frase também, né, atribuída para o Freire, tá?
Bem, ele, ao meu ver, ele nunca foi e nem vai ser patrono da educação. Só é patrono da educação para os que são da esquerda, né? Mas não considero ele patrono da educação. Pois bem, veja bem, essa frase é atribuída para o Freire. As relações pais-filhos nos lares refletem, de modo geral, as condições objetivo-culturais da totalidade de que participam. E se estas são as condições autoritárias, veja bem, rígidas, dominadoras, penetram nos lares que incrementam o clima de opressão. Então, toda a sua ideologia de Paulo Freire não somente é marxista, mas carrega palavras que fossem, vamos dizer assim, uma mudança de termos para não ser tão parecido com Marx, né? Marx ele usa muito a questão do trabalhador e o dono de empresa, por exemplo. Já o Paulo Freire usa opressão e oprimido. Então, basicamente, se você fizer uma boa reflexão, você vai ver que ele está contra a família. Do mesmo modo, Marx contra a religião e assim por diante. Não tem como negar isso não. Não tem nem como romancear isso. Então, basicamente, você vai encontrar toda a crítica contra a pedagogia do oprimido da seguinte forma. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa, você vai encontrar quais críticas sobre essa pedagogia, né? Que na verdade não é nem uma pedagogia, não é uma apologia ao oprimido, né? Então, esse marxista, Paulo Freire, desenvolve na prática a doutrina de Antônio Gramsci, e, né? Já falamos recentemente, tá bom? Conhecida como Círculo da Cultura. Essa teoria afirma que os trabalhadores se reuniam em círculos nas fábricas para dialogar o fim de tornarem-se novos homens. Bem, aqui temos o estabelecimento profundo para que os alunos não abrem mais um livro, não façam ou não fazem mais uma pesquisa, não destrincham mais o pensamento de um filósofo. Antes, são levados a participar de discussões rasas e manipuladoras pelos professores que tomam conta da sala. Esse é o laboratório perfeito para a programação de novos marxistas. Então, basicamente, a nossa educação hoje em dia não é a educação, por exemplo, clássica dos medievais, por exemplo. Não é mais, isso acabou. Nós hoje não conseguimos aprender matemática. Então, eles sabem que se você conseguir aprender matemática, isso vai lá na frente impedir o movimento revolucionário. Se você começa a aprender de fato português, a gramática, as pronúncias, isso vai ser um grande obstáculo para a revolução socialista. Se você passa a aprender teologia, isso é um problema para o comunismo. Se você passa a aprender biologia, física, química, realmente as ideologias, as doutrinas do marxismo não vão surtir efeito em você. Agora, se você não entende português, se você não entende matemática, se você não entende teologia, história, filosofia, sociologia, antropologia, você não entende nada realmente disso, não conhece nada disso, a ideologia marxista vai ocupar esse anseio da alma humana de entender as coisas. E ocupando isso, acaba criando a distorção da realidade ou a distorção da educação. Então, nessa moda, não existe nenhuma metodologia, existe uma moda, né? Você hoje, como professor, tem que passar um estudante sem ele saber. O professor também não se preocupa em saber que ele realmente aprendeu. Não se empenha mais. Ele quer ganhar seu dinheiro. Não importa mais. O que importa agora é que a ideologia vai ocupar o coração desse estudante. E lá na frente ele vai se inserir em um grupo de revoltas sociais, né? E assim distorcendo tudo e a todos. Bem, em todas as escolas ou faculdades, você vai aprender
independentemente, desde que a pedagogia do oprimido foi estabelecida em qualquer meio de educação, inclusive até nas religiões, tá? Você vai aprender basicamente que não há verdades absolutas. Não existe verdade absoluta. Na pedagogia do oprimido, nessa manipulação da psicologia da nossa mente, não existe verdade absoluta. Então você pode acreditar e não acreditar ao mesmo tempo. Mas não somente eles negam a verdade absoluta, como também eles têm a ousadia de fazer o seguinte, que qualquer coisa que contradiga, refute essa narrativa da esquerda, ela vai ser, dentro da academia atual, minimizada, não somente minimizada, mas taxada de conspiracionista, retrógrada, preconceituosa, antiquada e, pasmem vocês que acompanham nosso canal aqui, Refúgio Teológico, somos chamados de fascista. Isso é muito sério. As pessoas que deveriam combater isso tudo não fazem, pois tem medo. E o debate realmente que deveria acontecer para refutar essa ideologia está se esfriando cada vez mais. As pessoas realmente não se preocupam em conhecer o mundo, em conhecer a verdade. Não se preocupam mais. O que se preocupam é apenas pagar o boleto. Somente isso. E para dar um passeio no final de semana. O resto não interessa e não tem importância. Esse é o fim dos tempos. Essa é a distorção da educação. Bem, estamos vendo em Paulo Freire, de uma forma muito pequena, muito rápida, tá bom? O exercício de um processo revolucionário que sintetiza o marxismo com o catolicismo de esquerda, chamado Teologia da Libertação. Bem que João Paulo II e Papa Pio XII eram contra o comunismo, contra a ideologia da esquerda, mas a maioria de hoje é favorável. Bem, voltamos aqui. O qual teria como intenção principal a libertação do sujeito oprimido por aquilo que Paulo Freire chama de educação bancária. Bem, o que seria educação bancária, assim, a grosso modo? A educação bancária afirma o quê? Essa ideia diz o seguinte: o educador é sempre o que educa. O aluno é o educado. O educador é o que sabe. Os educados são os que não sabem. O educador é o que pensa. Os educandos são os que escutam. Os educadores são os sujeitos. Os educandos são os objetos. Basicamente, tudo que Paulo Freire vai escrever, dizer, verbalizar é muito confuso. Né? O próprio marxismo, ele é confuso. Quando você entra em contato com o marxismo, você acaba, de certa forma, deixando as coisas reais se você não tomar cuidado. Bem, traduzindo, essa teoria, essa proposta marxista acaba com a figura do professor e o torna um mero facilitador. Na visão da educação marxista, o professor é mais um, é qualquer um. Qualquer um pode ser professor. Qualquer um. Isso não importa, até mesmo, vamos dizer aqui entre parênteses, não importa se o cara tem diploma ou não. Bem que em alguns casos, muitos que têm diploma nem realmente sabem o que estão dizendo. E muitos que não têm diploma sabem o que estão dizendo. Mas cada caso é um caso. Até mesmo a questão do diploma eles distorceram, né? Que era antigamente, quem tinha um diploma era a pessoa que realmente passou por toda a aprovação e absorveu o conhecimento para poder passar, né? Mas hoje em dia não. Bem, o professor não está apto para
ensinar o conhecimento. Isso mesmo. Segundo a ideia, nem ideia, é a ideologia de Paulo Freire, é que o professor não é apto para o conhecimento, ele não é capaz de passar conhecimento. Estamos, então, diante de uma das maiores deformidades da realidade, da inteligência e da própria faculdade. Daí você observa que muitos médicos erram na cirurgia, muitos professores que passam algumas horas de matemática para os alunos e muitos não entendem. Professores de português ensinam e as pessoas não aprendem. Tudo daí vem dessa parte aí, de Paulo Freire. Então, cabe aqui aquilo que um certo escritor disse o seguinte: você pode ignorar a realidade. Ou seja, não quero saber se Deus existe, não quero saber se existe pecado, não quero saber se existe ciência, não quero saber se existe filosofia, história, não quero saber, não importa, né? Eu vou viver a minha vida, né? Deixa a vida me levar, não importa, não importa. Gente que é assim, realmente, né? Nasceu assim, vai morrer assim, realmente é uma realidade. Mas ainda que essa pessoa ignore a realidade, essa pessoa não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. É tanto que dentro do âmbito teológico, um indivíduo que ignora a existência de Deus, por exemplo, um anjo, ignorar a autoridade divina, ele vai para o inferno. Do mesmo modo, os homens que têm hoje a possibilidade de salvação, exclusivamente e unicamente por meio do Messias, Jesus Cristo, se você ignorar isso, acabou para você. A consequência disso é o inferno, é o Tártaro, o Geena, o Lago de Fogo, enfim. Do mesmo modo, aqui no mundo físico, se você não acredita na gravidade, pula de um prédio. Se você não acredita que a Terra é redonda, pega o avião e ultrapassa as nuvens. Enfim, é muito complicado. Você pode ignorar a realidade, mas não vai fugir da consequência. Você pode dizer que o oxigênio não existe, então tampe sua boca, seu nariz. Né? Você pode dizer que se eu pegar na água quente, não vai queimar minha mão, então faça. Tá entendendo? Então, nesse ponto você já percebe, você já deve ter entendido que as obras de Paulo Freire, de uma forma geral, tem a doutrina mortífera do Karl Marx, do Antônio Gramsci. E essas doutrinas do marxismo, essa nova proposta, destrói a inteligência e as faculdades da nossa alma. Dessa forma, Paulo Freire amplia, propaga a revolução cultural. Então, pelo que eu já pesquisei, meus amigos e amigas, não existe evidência sobre o método de Paulo Freire. Se você assim, pelo que eu já vi, tá? Não sei se amanhã ele vai inventar algo, né? Porque como ele está lidando com a esquerda, geralmente ele fica inventando coisas de um dia para o outro, né? Falsificam documentação, aí fica difícil, né? É como os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová hoje falsificaram tanto a Bíblia, hoje as testemunhas de Jeová falsificaram a Bíblia de uma forma tão, assim, radical, que hoje você não consegue nem dizer, olha, a tua Bíblia estava falsificada, e não vou nem acreditar que a falsificação foi tão bem feita, que as testemunhas de Jeová nem sequer pode imaginar isso. Da mesma forma, é a falsificação da educação pelo método Paulo Freire, que nem sequer existe esse método. Pelo que eu já vi em alguns debates aí, o pessoal diz assim, você que defende, você que é pedagogo, me prove a metodologia de Paulo Freire. Você não tem isso. Você não tem nem Paulo Freire essa questão. Bem, mas você descobre a existência de uma grande teoria marxista na pedagogia do oprimido. O que nós vamos ver não é a metodologia de educação, mas a metodologia marxista. Você vai encontrar Karl Marx, George Lucas, Simone de Beauvoir, que é uma pedófila, Che Guevara, Mao Tse Tung. Você vai encontrar exatamente isso. Basicamente, os escritos de Paulo Freire defendem a ideia de como a educação serve para a propaganda comunista. Opressor versus oprimido. A televisão, a Rede Globo principalmente,
Toda a propaganda, todo o jornalismo era se basear nisso, opressor versus oprimido. Um exemplo, vamos pegar um exemplo. Uma coisa descaso, uma coisa negligência, uma coisa alguém não se preocupar, um órgão público não se preocupar, a Compesa não se preocupar com o bairro, né? Isso acontece, isso é do ser humano, né? A polícia recebeu um telefonema e não vai na sua rua para averiguar o fato, né? Às vezes é incompetência mesmo, né? Às vezes é má vontade, tá entendendo? Um médico que não socorre o indivíduo, né? É a maldade humana em ação. É o pecado, o germe do pecado em ação. Só que na mente desses caras que estão no jornalismo, na pedagogia, na faculdade e tudo, na mente dessa turma, eles têm que inserir na comunicação a doutrina de opressor versus oprimida. O seu bairro não tem saneamento básico porque você é oprimido. Você precisa eleger candidatos de esquerda para lhe ajudar, porque o opressor é o rico que está construindo um prédio. Eles vão começar toda uma resenha e as minorias tendem a cair nisso. Finalizando, chegando já no final aqui da nossa exposição, ou seja, a educação no método marxista é proposta na pedagogia do oprimido como libertadora. Ou, o que isso quer dizer? Geralmente a expressão liberdade, libertadora, dentro desse pessoal de esquerda, ela vai significar o oposto disso. Não é a liberdade exatamente. Ou seja, Paulo Freire está usando educação libertadora, liberdade, como recurso para explicar e atrair pessoas para a revolução comunista. Traduzindo de uma forma mais simplificada, você precisa se libertar do opressor. Bem, pense nesse momento o seguinte: o que é mais importante? Ter um diploma ou ter o conhecimento científico? Se nós hoje voltássemos ao tempo, poderíamos produzir tudo o que foi produzido de bom para a sociedade? Seremos hoje capazes de fazer isso? Eu creio que é muito difícil. Hoje as pessoas não se preocupam mais em construir lâmpadas, porque já tem lâmpada. Mas se por acaso alguém me pedisse: amigo, construa uma lâmpada para mim, será que você ia conseguir construir uma lâmpada? Será que eu ia conseguir construir? O papel que você escreve, a caneta que você usa, você poderia construir? Esses são os conhecimentos científicos que não temos mais acesso. O conhecimento real, né? Enfim. No último nível podemos encontrar a fantástica motivação para destruir as culturas, a mentalidade, o local, para estabelecer sempre uma única linguagem, a linguagem comunista. George Orwell, na sua clássica literatura de 1984, é o seguinte: vós não vedes que o verdadeiro alvo da nova língua é de restringir os limites do pensamento? Então, o socialismo faz isso. Ele restringe o conhecimento científico, ele restringe o conhecimento teológico, ele restringe o conhecimento histórico, ele restringe o conhecimento verdadeiro. Bem, no fim, nós tornaremos literalmente impossível o crime pelo pensamento, pois não haverá mais palavras para expressar. A cada ano, menos e menos palavras, e o campo da consciência mais e mais restrito. A revolução estará completa quando a língua for perfeita. Bem, perfeita não seria perfeita, né? Mas imperfeita. Então, nessa nova língua, nessa nova linguagem que estão inserindo hoje na sociedade, a realidade é falsificada. Então, o indivíduo que acredita em Paulo Freire, nessa educação, onde a maioria dos jovens não sabem o que estão dizendo, pensando ou fazendo,
né? É tudo uma falsificação. Nós aprendemos uma história, nós aprendemos uma filosofia, nós aprendemos uma educação falsificada. Hoje aí você tem a oportunidade de aprender uma verdade que está escondida de nós, da gente. Então, as palavras, como nós sabemos, têm estruturas. E os comunistas distorcem essas estruturas. Por exemplo, eles vão distorcer o signo, vão distorcer o significado e vão distorcer o referente. Então, nessa pequena exposição, né, eu quis passar para vocês o que há de mais estranho na pedagogia. Mostrar que trata-se de uma distorção, de uma falsificação da educação, de uma forma que a gente vai passar séculos preso na verdadeira idade das trevas. Né? Hoje podemos dizer que estamos na idade das trevas. Então, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário, de acordo com o tema, de acordo com o conteúdo. Né? Então, assim que possível, entraremos em contato com vocês. Até o próximo vídeo e bons estudos.